eu não poderia vir à tribuna de mostrar a minha preocupação com a discussão que está havendo para a fusão do Ministério do Trabalho e Emprego com o Ministério da Previdência Social. Senhor presidente, isso já aconteceu no passado. Todas as vezes que houve essa fusão, o resultado foi desastroso. Não funcionou nem o Ministério do Trabalho e nem do Emprego. Servidores colocados à disposição, enfraqueceu as duas pastas, que são pastas fundamentais, tanto da Previdência Social quanto ao Ministério do Trabalho e Emprego. Então, o apelo que eu quero fazer aqui, claro, que quem decide é a presidenta e a sua equipe, que não haja essa fusão desses dois importantes ministérios, como tem o Ministério da Indústria e Comércio, e não vai ser fundido com outro. Eu quero apenas que se dê o mesmo tratamento que se dá ao Ministério da Indústria e Comércio, se dê também ao Ministério do Trabalho e Emprego. E faço aqui, senhor presidente, uma pequena retrospectiva para mostrar que já foi feito, e muitas vezes, e sempre deu errado. A gente volta tentando fazer a mesma coisa. A criação do Ministério do Trabalho, senhor presidente, e ainda como parte do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Lá atrás era Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Foi separado corretamente, Ministério do Trabalho, e se criou o Ministério da Indústria e Comércio. Isso foi lá em 1930, como uma das primeiras medidas do governo de Getúlio Vargas, como parte de um processo, ao mesmo tempo modernizador, sobre a égide da concepção daquela época. Em 1960, aí, senhor presidente, lá em 60, o Ministério passa a ser chamado Ministério do Trabalho e Previdência Social, situação que ficou até 1974, quando ali ocorre a divisão das duas áreas, e o Ministério do Trabalho passa efetivamente a se dedicar exclusivamente às questões do mundo do trabalho. Em 1990, ocorreu o primeiro retrocesso. O Ministério volta a ser unificado com o da Previdência e passa-se, lá em 90, a chamar-se Ministério do Trabalho e da Previdência. A tentativa de unificação, que teve como corolário a absorção das atividades executivas dos Estados pelo então criado Instituto Nacional do Seguro Social, foi um desastre, senhor presidente. Foi desastrosa, resultando no desmonte das estruturas da área do trabalho, no desprestígio do seu quadro de pessoal, uma canibalização de recursos de uma área em benefício da outra, sem nenhum ganho, quer de eficiência, quer de profissionalização, quer de melhoria na qualidade de serviços. É triste ainda hoje a lembrança do sucateamento que ocorreu, senhor presidente, naquela época, colocando servidores em disponibilidade, sem critério algum, carência de recursos e da subordinação da área do trabalho a outra pasta. Felizmente, em 1992, esta malfadada fusão foi desfeita com a criação do Ministério do Trabalho, que assumiu, por curto período, a função do Ministério do Trabalho e da Administração, para cuidar também dos temas relativos aos servidores públicos. Igualmente, senhor presidente, essa unificação também não deu certo. Em 1995, volta então a existir o Ministério do Trabalho, que em 1999 passa a chamar-se Ministério do Trabalho e do Emprego. Senhor presidente, o Ministério do Trabalho e Emprego exerce um papel fundamental na interlocução entre trabalhadores, suas entidades, os empresários e o governo. Ele é como um ministério setorial dedicado à defesa dos interesses dos trabalhadores e de seus direitos. O contrapeso à visão da área econômica e à influência do setor empresarial na defesa de políticas que apenas visem otimizar o lucro. Trata-se de uma pasta que, no contexto que se avizinha de crescimento do desemprego, de aguçamento da crise com a informalidade, com a precarização do emprego e do aumento da exclusão social, que deles decorre, merece um lugar de destaque e não um rebaixamento. Senhor presidente,
É de suma importância esse momento da história. Ser objeto de uma abordagem que valorize e priorize o seu papel de contrapeso e equilíbrio na busca de uma relação, eu diria, serena entre capital e trabalho é também o papel desse Ministério. O Ministério do Trabalho e Emprego é, por si mesmo, uma pasta complexa que envolve formulação de política de emprego, gestão do sistema de seguro-desemprego, gestão das relações do trabalho e o próprio registro sindical, a curadoria do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a pesquisa na área de segurança, a saúde do trabalhador e ainda a inspeção do trabalho. Uma eventual unificação com a Previdência vai, senhor presidente, só complicar e que a nova pasta combinaria política de previdência social complementar, gestão de regime, previdência social e complementar, cargos, INSS, Previc, outras secretarias da Previdência, com as mais variadas competências originárias da área correspondente. Senhor presidente, a inspeção do trabalho, por se tratar de função exclusiva do Estado, é indelegável e privativa da União, uma área que merece atenção especial, cuja existência não apenas justifica, mas reclama a especificidade dessa pasta. O Brasil, senhor presidente, é signatário da Convenção 81 da OIT, convênio relativo à inspeção do trabalho, a qual tem força de lei ordinária em território nacional. Segundo a Convenção, o Brasil deve observância aos seus princípios e orientações, assim como as normas acessórias, como a recomendação número 82 de 47. O protocolo de 95, que trata da sua extensão aos demais setores, não originalmente por ela cobertos. Portanto, o Brasil instituiu e mantém a inspeção do trabalho, organizada sob a forma de sistema, tendo como princípio básico velar pela aplicação da legislação trabalhista, orientar os empregadores e trabalhadores quanto ao cumprimento da lei, cabendo-lhe ainda no âmbito da administração tributária fiscalizar o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. As suas raízes remontam, senhor presidente, ao decreto 1313 de janeiro de 91, que já previa a instituição da fiscalização permanente de todos os estabelecimentos fabris em que trabalhem menores, no antigo DF. A sua evolução levou à inclusão na CLT em 43 da regra, sendo a sua relevância atribuindo expressamente ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio a fiscalização do fiel cumprimento das normas de proteção ao trabalho. A adesão à Convenção 80 ainda ao OIT em 57 determinou a sua sujeição à vigilância e controle de uma autoridade central de nível federal. E é a composição de um quadro de pessoal estatutário, estável e permanente, independente de influências indevidas e em número suficiente para garantir o bom desempenho e a devida fiscalização. Apesar, senhor presidente, de tudo o que aconteceu, com o revigoramento da Convenção com status constitucional e a essa função atribuída pelo artigo 21 da Carta Magna de 1988. A missão fundamental da inspeção do trabalho é a de contribuir para o desenvolvimento integral do ser humano, em cujo processo o trabalho tem papel crucial. Senhor presidente, para tanto, cabe ao Estado, como destaca Marcelo Júlio Navarro, jurista argentino, desenhar e implementar políticas que sejam de interesse dos trabalhadores, seja do campo ou da cidade. Valorizar o social, senhor presidente, a proteção do trabalhador também é um dos compromissos, como o Brasil signatário da Organização dos Estados Americanos, da Organização das Nações Unidas, com o desenvolvimento inclusivo e a erradicação da pobreza e o combate a todo tipo de discriminação. Senhor presidente, apenas no período de janeiro a junho de 2014, a fiscalização do trabalho a cargo desse Ministério alcançou 121,4 mil empresas, resultando na formalização de 161 mil trabalhadores, do qual 83 mil na condição de aprendizes, 18.183 pessoas com deficiência, e depois, senhor presidente, foram autuadas
35 mil empresas com lavradura de 83 mil autos de instituição. Assim, senhor presidente, eu poderia aqui avançar muito mais, mas como o meu tempo termina, eu quero aqui reafirmar, senhor presidente... minutos, o que for necessário. Não, eu vi, senhor presidente, e agradeço muito a Vossa Excelência. Eu agradeço... A importância do pronunciamento de Vossa Excelência. Estou fazendo essa defesa, senhor presidente, ele confessa no Jorge Viana, a pedido de todas as centrais, de todas as confederações, de todo o sindicato dos trabalhadores, que eles não querem que essa fusão venha enfraquecer o Ministério do Trabalho. Ele, com efeito, mesmo com o respaldo institucional e legal e com funções de enorme relevância, vem perdendo força e vai perder muito mais ainda de ser sujeito do mundo do trabalho se essa fusão acontecer. Exemplificando, o número de auditores fiscais do trabalho em atividade é sabidamente insuficiente, dado as dimensões continentais do país e a dispersão e a diversidade das empresas a serem objeto de sua atuação. Apesar de ter havido um crescimento, a partir de 2003, no quadro total de auditores, existe atualmente menos auditores em atividade que no ano de 2003. A área sabidamente mais importante do Ministério, a Secretaria de Inspeção do Trabalho, responsável pelo combate ao trabalho infantil, ao trabalho escravo, ao resgate de trabalhadores em situação de trabalho degradante, não consegue, assim, sequer repor seus quadros ao longo do tempo. Além da existência de mais de 1.100 cargos vagos, entre 3.600 cargos de auditor fiscal do trabalho existentes, a iminência de que mais 500 servidores requeiram a aposentadoria, e aí nós temos que pensar como é que vamos repor para continuar a fiscalização. Com a suspensão dos recursos públicos em 2016, a preocupação aumenta ainda mais. É por isso tudo, senhor presidente, que eu vim à tribuna, e aqui eu vou para o finalmente, dizendo que esse meu pronunciamento, ele visa fortalecer um ministério que é de interesse, eu diria, de mais de 200 milhões de brasileiros. Porque todos os brasileiros, seja empregado, empregador, seja aqueles que vão ser trabalhadores efetivos, mesmo aqueles terceirizados, eles têm um porto seguro no Ministério do Trabalho. E se nós fundirmos o Ministério do Trabalho com o Ministério da Previdência, nós estaremos enfraquecendo duas pastas fundamentais para o mundo do trabalho. O Ministério do Trabalho e também a Previdência, que é aquela que tem o objetivo de cuidar da nossa aposentadoria depois de 35 anos de contribuição, o homem 30, a mulher, ambos com mais de 55 anos e 60 anos de idade. É bom lembrar, senhor presidente, mas o trabalho tem acompanhado muito. Por exemplo, a ANR número 12, que é aquela que garante segurança para evitar acidentes nas máquinas do trabalho. E também a ANR número 15, que também vai na mesma linha. As portarias número 1 de 1991 a 1510 de 2009, respectivamente instituindo limites de tolerância para poeiras minerais, asbestos e registros eletrônicos de ponto. A Instrução Normativa, senhor presidente, 114, de 5 de novembro de 2014, Instrução Normativa número 18, eu estou relatando que são instruções construídas pelo Ministério do Trabalho que diminuíram muito os acidentes no trabalho no país, na proporção do que acontecia antes das NRs construídas por esse órgão. Senhor presidente, assim, eu queria informar a todos que num total de 1,5 milhões de acidentes que ocorreram em trajeto, ou seja, indo e voltando do trabalho, e mais de 1,5 milhões de trabalhadores foram impedidos pelos acidentes sofridos em suas atividades laborais. Esse Ministério esteve sempre acompanhando, discutindo, fiscalizando, cobrando. Se não fosse o Ministério, com certeza o número seria o dobro. Assim, promover o esvaziamento do Ministério responsável pela fiscalização do trabalho implica em ampliar os riscos sociais, negligenciar a proteção social que deve ser ampliada e fortalecida. O Ministério do Trabalho e Emprego requer, senhor presidente, isso sim, mais investimento, mais estrutura para atender a demanda, eu diria, de empregados e empregadores. Sucatear o Ministério não é um bom caminho. Nesse último minuto, senhor presidente, só dizer, seria uma cegueira
tecnocrática que não pode prevalecer e não podemos permitir que essa visão de enfraquecer o Ministério do Trabalho sirva para alguém. Só trará prejuízo, só vai prejudicar a todos, empregados, empregadores e a sociedade brasileira. Por isso fica o apelo aqui à senhora presidenta, eu sei que está sob pressão, mas que não aceite esse enfraquecimento do Ministério do Trabalho e que ambos fiquem independentes. O Ministério do Trabalho é uma coisa, o Ministério da Previdência é outra coisa. Então, presidente, por favor, se puder considerar na íntegra o meu pronunciamento. Obrigado, presidente.